Oi, eu sou o Cauê, esse é o Despertar do Geek e eu vou falar sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. Essa é uma série independente do universo de Game of Thrones e ela funciona muito bem porque ela não tenta se encaixar a todo momento na história principal da trama. A história se passa 100 anos antes, cerca de 100 anos antes de Game of Thrones. E são personagens que até estão ligados com a história principal, mas o foco não são eles. Eles são mais coadjuvantes que aparecem para dar sentido à trama e você consegue entender um pouco mais da rivalidade de cada um deles, da personalidade de cada um deles, da motivação deles, de como que tá para querer participar desse torneio, porque o foco principal é o torneio, só que acontece alguma coisa ali, no meio da série que faz mudar o foco principal, tanto que muita gente da casa Targaryen fica em dúvida sobre o que fazer ou não, porque viram que o que aconteceu foi errado, o que aconteceu não deveria ter acontecido. Fica todo aquele dilema, e nessa hora entram muitos conflitos da família, porque muitos não sabem quem apoiar, porque se não apoiar outro cara que vai se ferrar, e ele só estava tentando ser honesto o tempo todo, que era justamente um papel de ser um cavaleiro, que inclusive era uma das dificuldades do Ser Duncan, que ele precisava que alguém reconhecesse que o cavaleiro dele era realmente um cavaleiro, que foi um cavaleiro, só que por ser um cavaleiro meio fora da curva, não igual a todo mundo, tinha uma dificuldade muito grande das pessoas conhecerem ele. Até que o Raimon Fóssil, ele concede ao Ser Duncan o título de cavaleiro, porque ele conheceu o mestre dele, o cavaleiro dele. Dá pra ver também muito a motivação do Egg em querer ser um cavaleiro, principalmente por causa de todos os problemas que tem na família dele, e ele conta muito diretamente, sobre o irmão dele, tanto que podia ter chamado alguém da família dele para resolver a situação lá que teve no bar. Mesmo assim, ele quis chamar o Ser Duncan porque ele tem os problemas dele com a família dele. Então isso fica muito claro durante o tempo e essa é uma das motivações dele de querer ser um cavaleiro, principalmente com o Ser Duncan. Então ele vê alguma coisa nele que pode ter um potencial ali que nem mesmo o próprio Ser Duncan consegue reconhecer na hora. E esse caso faz muitas pessoas da própria família questionarem se realmente estava certo, a ponto de fazer as pessoas lutarem pelo cara. Dá pra ver como que o senso de justiça acontece. Alguns membros até pensam que a pessoa enlouqueceu por fazer isso, mas na verdade ele só estava tentando ajudar a defender um inocente, fez uma causa nobre, com o que dava pra ter feito na época. Não foi o melhor dos casos, mas foi o que deu pra ser feito. E isso mostra um pouco mais da complexidade da obra. Isso porque ela foca exclusivamente nela, nos personagens, então é uma coisa que fica muito dinâmica. Eu gostei muito mais do que House of the Dragon. Foi a série que eu mais gostei de Game of Thrones independente, assim, diferente do próprio Game of Thrones. Então, eu achei que deu uma identidade muito única pra ela. Tanto que você sabe que tá no universo, e a própria série não precisa ficar fazendo isso o tempo todo. Algo que seria extremamente desgastante também. Mas e aí, o que você achou de O Cavaleiro dos Sete Reinos? Conta aí que eu quero saber.